Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A beleza da psicometria. Como lemos na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o autor e seu colega Hilário encontravam-se no plano espiritual, participando de um curso de aprendizagem ministrado pelo elevado instrutor Aulus. No final do curso, Aulus prepara-lhes uma grata surpresa que envolve as infinitas possibilidades da psicometria. A psicometria é uma faculdade psíquica ou espiritual que não é fácil de ser definida. Vamos então primeiro a um bom exemplo de como ela pode ser empregada na prática. E mais adiante neste vídeo apresentaremos uma sua definição. Quem faz a narrativa que condensamos para este vídeo é André Luiz. Diz ele: Aulus, Hilário e eu atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu, onde se encontravam alguns visitantes retardatários. E o nosso instrutor, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para enriquecer-nos com observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, dizendo: num museu como este é possível realizar interessantíssimos estudos. Vocês, com certeza, já ouviram falar a respeito da psicometria. Confirmamos com a cabeça e, em seguida, passamos por um longo portal no interior do edifício e reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham misturadas às pessoas que observavam objetos de tempos antigos com crescente admiração. E o instrutor comentou: muitos espíritos encarnados e desencarnados que ainda mantêm a mente fixada no passado frequentam museus como este pelo simples prazer de recordar acontecimentos que já se foram. Notei que alguns objetos expostos naquele museu estavam revestidos de fluidos opacos, os quais formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando a minha curiosidade, o instrutor declarou benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram em outros tempos. Não longe de nós havia um relógio muito curioso envolvido em luminosa faixa esbranquiçada. Aulus recomendou-me tocá-lo. E quase instantaneamente, ao colocar meus dedos sobre ele, me apareceu aos olhos mentais linda reunião familiar em que venerável casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno que circundava o relógio. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, enfeitado por jarros de flores e telas valiosas. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do alto de velha parede caprichosamente adornada. Registrando a minha surpresa, o instrutor acrescentou:
percebo a imagem que você está vendo sem necessidade do toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Ele conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando vem em espírito visitar este museu somente para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores. Reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. O relógio, assim, permanece envolvido por correntes mentais dos antigos proprietários e parentes que ainda se apegam a ele. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses antigos proprietários e encontrá-los, um objeto nessas condições poderia ser um meio para a realização de nossos desejos, não é mesmo? Sim, perfeitamente, aprovou o nosso instrutor. Nós usaríamos, para isso, alguma coisa em que se concentra a memória dos antigos donos. Tudo o que se irradia de nosso pensamento serve para facilitar essa ligação. Isto porque o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, podendo ser, por esse motivo, facilmente rastreado pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, nossos sentidos se aguçam, e, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se encontram limitadas as nossas possibilidades evolutivas. Quando a nossa sensibilidade se apura de maneira mais intensa, podemos surpreender em simples objetos relegados ao abandono expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos acontecimentos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. Em seguida, detivemo-nos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava, porém, qualquer aura ou moldura fluídica. Pelo visto, era uma preciosidade isolada naquele museu. Por ela, não nos foi possível estabelecer nenhum contato espiritual de natureza exterior. O instrutor, então, explicou que aquele quadro não podia funcionar como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido, tanto por seu autor quanto por aqueles que provavelmente o possuíram. Continuamos andando. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas, ainda envergando a indumentária carnal, admiravam um espelho antigo, junto do qual permanecia uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras comentou com palavras elogiosas a beleza da moldura daquele espelho, e a moça desencarnada, como se fosse uma sentinela daquele objeto, aproximou-se da mulher e tocou-lhe o ombro bastante contrariada. A matrona tremeu involuntariamente sob o impacto de um inesperado calafrio e disse a seus companheiros: "Estou sentindo que aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor a gente ir para outro lugar." Todos sorriram com bom humor e retiraram-se para uma galeria próxima.
A moça desencarnada, que não percebia a nossa presença, pareceu-nos contente por ter ficado sozinha e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve e, tocando o objeto com atenção, comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem desencarnada é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se aquela senhora educasse as suas faculdades espirituais e tocasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele de forma quase doentia. Ela receberia as confidências da jovem e iria conhecer-lhe o drama íntimo, porque haveria imediatamente de assimilar as ondas mentais que dela emanam, entrando em contato com as imagens que a moça traz em suas recordações. Hilário, incapaz de refrear a curiosidade que incendiava o nosso cérebro, indagou ao instrutor a respeito da moça, perguntando o que ela fazia ali, naquele túmulo de recordações. Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significado? E o instrutor, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar: toquei o objeto para me informar. Esse espelho originalíssimo foi confiado a essa jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo a sua figura romântica nas reminiscências dela. Ele era filho de franceses asilados no Brasil no tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, desembarcou com sua família no Rio de Janeiro e aí cresceu e se fez homem. Encontrou a moça e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois do mais íntimo relacionamento afetivo, a família do rapaz, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, resolveu retornar à França. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e implorou-lhe que guardasse o espelho como lembrança até que ele pudesse voltar, e então seriam felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, o jovem não mais regressou. Ele esqueceu depressa responsabilidades e compromissos, tornando-se uma pessoa diferente. A pobrezinha da moça, no entanto, fixou-se na promessa feita por ele e continua a esperá-lo mesmo agora após a morte. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que ela terá feito no tempo, vigiando o quadro como se fosse propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar neste museu. Hilário, que meditava maduramente sobre a lição ouvida, comentou: então, se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo... E o instrutor, atalhando a reflexão de Hilário, respondeu: sim, essa pessoa iria também arcar com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Perguntou Hilário. Aulus esboçou um leve sorriso e respondeu: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui um dia e se extasie diante do espelho, disputando-lhe a posse. Mas quem faria isso? Questionou novamente meu colega. E o instrutor benevolente esclareceu: provavelmente o moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre jovem enamorada, ou
a mulher que afastou o rapaz dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, adquirindo a peça e tomando a jovem por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Hilário, ainda não satisfeito, propôs mais uma pergunta. Mas não podemos aceitar a hipótese de que a jovem desencarnada possa ser atraída por algum círculo de cura espiritual, desembaraçando-se dessa fascinação do espelho? Sim, respondeu o instrutor, isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. E o querido instrutor, tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, arrematou dizendo: em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos todos nós uns com os outros nos planos visível e invisível, em plena vida universal. A beleza da psicometria. Caros amigos internautas, pelo exemplo que acabamos de ver, podemos definir de maneira bem simples que psicometria é a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos, principalmente do passado, sintoniza de tal maneira com esses acontecimentos que consegue descrevê-los com grande precisão. É por isso que certas pessoas, as quais, sem o saber, são portadoras dessa faculdade, acham muito penoso visitar ou permanecer em certos lugares, como cemitérios, castelos antigos ou campos de concentração, devido à memória viva que esses lugares preservam de fatos tristes, ou ainda que foram cenário de tragédias terríveis de que ainda se encontram impregnados. Essa faculdade é denominada em parapsicologia de percepção extrasensorial. Vamos apresentar mais dois breves exemplos da aplicação dessa notável faculdade, colhidos na substanciosa doutrina do Consolador. Arnaldo Rocha, escritor e expositor espírita, desencarnado em 2012, foi esposo da conhecida educadora brasileira chamada carinhosamente de Meimei, e assíduo colaborador de Chico Xavier por muitos anos. Ele conta, no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que uma de suas tarefas era organizar a copiosa correspondência que diariamente chegava à casa do médium. Diz Arnaldo que Chico, muitas vezes, para surpresa de todos, apenas tocava algumas cartas com os dedos para conhecer seu conteúdo e, em seguida, escrevia as respostas e as colocava sobre as correspondências para serem enviadas, agilizando assim, de forma extraordinária, a transmissão das informações que os consulentes aguardavam para atender às suas necessidades. Narra também a médium Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, que, em setembro de 1957, foi levada a visitar respeitável família em Belo Horizonte. O casal ainda estava sofrendo a desencarnação recente de uma filha de 14 anos, depois de 4 meses de dolorosa enfermidade. A garota chamava-se Elizabeth
conhecida em família por Betinha. Durante a visita, ocorreu um fenômeno notável que revela mais uma das faces da psicometria. Vamos dar a palavra a Ivone neste texto que condensamos do citado livro. Abre aspas. Foi assim que penetramos pela primeira vez no solar da família Santos, sem que eu conhecesse nenhum dos seus membros e nada do que com eles se relacionasse. Era uma edificação graciosa, em estilo colonial português, mas nossas percepções mediúnicas, em vez de apreciar a residência com aquele estilo, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia e não de Portugal. Víamos não os aposentos confortáveis, modernos, que existem no solar, mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas, quais joias lavradas em delicadas filigranas, varandas com formosos balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes, como se fossem pintados a ouro, salões dourados com cortinados flexíveis, enfim, um panorama tipicamente hindu, aristocrático e refinado. Notemos que o Sr. Santos era português nato, seus filhos brasileiros e sua esposa igualmente brasileira, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem o panorama hindu estampado nas vibrações do ambiente. Um grande retrato da menina morta, existente no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos colocados ali por sua mãe, despertou nossa atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme do seu colégio, a morta querida parecia palpitar ali, cheia de vida e encantos. 2 anos após esses acontecimentos, voltamos a visitar a família Santos, a qual nos informou que, segundo um comunicado mediúnico, a menina tinha vivido uma existência carnal na Índia, em época não mencionada. À noite, depois dessa visita e após termos adormecido, fomos despertada por uma graciosa garota em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, a qual se apresentou voluntariamente dizendo: "Eu sou a Betinha, venha, quero mostrar-lhe uma coisa." Entrando em transe mediúnico, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual, correndo, nos arrastava de forma travessa na sua carreira, pois encontrava-se muito contente. Levou-nos até a casa paterna, justamente a mesma onde se dera a sua libertação para as claridades do mundo espiritual. Mas, entrando no domicílio já por nós conhecido, absolutamente não mais encontramos a residência moderna e confortável visitada antes, mas sim uma espécie de solar hindu majestoso, como se fosse uma visão do livro As Mil e Uma Noites, com arcadas e portas douradas, magníficas colunas, pedestais e capitéis muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza invulgar em matéria de arquitetura. Fecha as aspas. A visão de Ivone prossegue, na qual Betinha revela que seu sonho era transferir para o Brasil a obra de benemerência que iniciara na Índia em séculos passados, estando esse sonho em vias de concretização, pois seus familiares, sob a sua inspiração, já estavam se movimentando com apreciável sucesso nessa direção. Nós, no entanto, paramos por aqui esse surpreendente relato,
proporcionado por Ivone Pereira, pois acreditamos que nosso objetivo, que era dar mais um eloquente exemplo da beleza da psicometria, já foi alcançado. Se você se interessa pelo assunto, sugerimos-lhe que leia também, além dos livros citados, a obra de Ernesto Bozano, intitulada Enigmas da Psicometria. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.